O que nós vamos falar hoje aqui é justamente para vocês juntos, com os seus filhos, ter essa responsabilidade, porque esse sistema à distância, ele mudou, ele é diferente do presencial. O professor não está mais lá no lado do aluno, como no presencial. Iniciando, eu quero colocar o trabalho, um pouquinho do trabalho dos nossos professores nesse sistema remoto de atividades. Então, os nossos professores, eles praticamente triplicaram, às vezes 4 vezes a mais o trabalho deles, tá? Por quê? Porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Como ele iria trabalhar com os alunos de vocês à distância? Porque ele não estava preparado, ninguém, nem nós, enquanto gestão, nem os nossos professores, nem vocês pais e nem os nossos alunos. Então, eles tiveram algumas orientações, foi bacana, pelo menos teve, assim, um chão para a gente tentar caminhar. Então, eles fazem, primeiro, todo um planejamento, o plano de aula, que a gente acompanha, eles têm que colocar tudo lá no diário online, eles têm que fazer um planejamento, preparar essas aulas de como atender os alunos de vocês à distância. Aí eles têm que colocar todos os conteúdos, aí depois que eles vão preparar as atividades para colocar na sala de aula, que hoje a nossa sala de aula é o Google Classroom, né? Muitos alunos, talvez, pegam as atividades impressas, porque eles não têm internet para entrar. Alguns não fazem porque são um pouco acomodados. Eu sei que tem alunos com internet boa, com, né, aparelho de celular bom, mas preferem, só que é pior às vezes para eles, porque eles têm que se deslocar, né, eles correm o risco, e o modo mais seguro hoje de estudar é pela sala do Google Classroom. Mas assim, a gente sabe que alguns não têm condições e a gente oferece. Então, um pouquinho do que eu vou falar aqui não foi tirado de mim, da minha cabeça, né? Nem das orientadoras, nem dos professores. A gente tem que estar respaldado em algumas leis, porque senão eu, enquanto gestora, eu também respondo. E se eu não cobro de vocês, pais, também vocês têm que responder. Então, assim, às vezes, em casa, vocês podem pensar o seguinte, os filhos, o suficiente é dar comida, dar roupa, mas não é só isso. A gente tem que dar o apoio intelectual para os nossos adolescentes, principalmente. Porque muitas vezes, os nossos professores, além do papel que eles fazem na escola, de ensinar, eles fazem o papel de psicólogo. Né? Então, aqueles alunos, às vezes eles estão não sentam, não conversam, não ouvem. Então, muitas vezes, o aluno, ele desabafa com quem? Com o professor. E o que o professor faz? Então, ele procura a direção ou a escola, tá? E a gente faz os encaminhamentos. Tem pessoas que falaram que está travando? Está travando, pessoal? Quando entra muita gente, trava, né? Que engraçado. Mas dá para ouvir? De repente, Marga, de repente, desligar um pouco as câmeras também, que já ajuda, né? Muita gente com câmera ligada. Quanto menos vídeo, mais tá qualidade. Com 90... Oi? Quanto menos Fala, vídeo, pai. mais qualidade de som vamos ter. Então, se tiver menos Então, vídeo, pedir para o pessoal desligar melhor. as câmeras, que pena, né? Nós estamos quase com 100 pessoas, né? E, então, assim, muitas vezes, esses adolescentes nos procuram e a gente tem que fazer os encaminhamentos. Então, para quem que a gente procura para fazer esses encaminhamentos? Às vezes, para o conselho tutelar. Aí, alguns pensam que o conselho tutelar é um bicho, né, que prejudica as famílias, né, e coisa e tal. Não.
O conselho tutelar, ele é um parceiro entre escola e família. Então, quando a família não dá conta, e que a escola também não dá conta de resolver aquele problema, a gente procura o conselho tutelar, faz todo o encaminhamento, e aí o conselho tutelar faz a visita para as famílias e encaminha, se precisa, para uma psicóloga, para um psiquiatra. Por que eu estou falando isso hoje? Porque a responsabilidade de vocês pais hoje é, junto com os seus filhos, concluírem todas as atividades. Porque se, por acaso, vocês não concluírem essas atividades, existe o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que ele afirma que toda criança e todo adolescente tem direito a estar matriculado numa escola. Não simplesmente estar matriculado, mas fazendo todas as atividades também. No artigo 55, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular e acompanhar seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. No 246, deixar sem justa causa de prover a instituição primária de seu filho em idade escolar, existe uma pena de 15 dias a 1 mês de detenção. E também podem pagar multas, tá? Às vezes, a multa, eu estava conversando com o promotor esses dias, chega a R$3.000. Então, por que esses dias eu mandei a cartinha que o promotor mandou, a gente manda recadinhos, porque tem alunos que não fazem as atividades. No artigo 56, esse artigo atribui aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino a responsabilidade de comunicar ao Conselho Tutelar o disposto nos 3 incisos em que se desdobra. Então, por maus tratos envolvendo alunos, às vezes não só por agressões físicas, mas também por agressões psicológicas, tá? Reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar. Então, se a escola esgotou todos os recursos, tá? E mesmo assim os pais não atenderam, a gente tem que fazer o encaminhamento. E a ordem que a gente tem agora, tá? Se os alunos não entregam as atividades, a gente encaminha direto para o Ministério Público. Alguns alunos já foram encaminhados. Porque o que a gente faz? A gente, primeiro, liga, manda mensagens. Esses dias, nós fomos diversas vezes nas casas, a secretaria, né, veio com o carro oficial, nos levou, a gente foi, entregamos as atividades. Alguns a gente está tendo retorno, alguns não. Então, assim, é muita responsabilidade. E vocês, pais, hoje eu recebi um documento, tá? Eu já mandei para os professores e estou passando para vocês de antemão. O semestre, não vai ser trimestre essa vez, é semestre. O semestre vai fechar agora dia 31. Ele vai fechar com as notas. E tem alunos que não têm nenhuma nota. Porque cada atividade que o aluno entregava, o professor avaliava. E tem alunos que não entregam, o professor fez recuperação. Então, o professor fez a parte dele. Quando eu cobro toda a documentação dos professores, e eles sabem disso, eles estão aqui e eu cobro mesmo. Eu fico em cima, às vezes, na última semana que eu tenho que mandar o relatório e mando recadinhos, graças a Deus, eu sempre tenho mandado o relatório 100%. Então, se os professores, com toda essa carga que eles têm também, eles conseguem fazer toda a documentação registrada, eu acho que os alunos também conseguem. É só ter um pouquinho de vontade. Depois tem um professor que vai representar os demais, ele vai falar um pouquinho sobre esse deixar de fazer as atividades, tá? A importância de vocês, pais, organizar uma rotina para os filhos de vocês em casa. Muitas vezes, eles acham assim que eles não têm tempo, mas eles têm que ter aquele tempo que eles iriam para a escola, né? De repente, não precisa ser naquele período, mas eles têm que tirar esse tempo para estudar. Porque se eles vão deixando as atividades acumular, então, daí com certeza vai ser difícil para eles colocarem em dia. Então, criar uma rotina.
Se vocês perguntar para os filhos, estão em dia com as atividades? Às vezes eles falam que sim, mas entrem lá, peguem a senha, tá? Entrem nos grupos dos alunos. Vocês têm esse direito, pais. Porque às vezes o aluno fica lá no computador ou no celular, conversando com os colegas, né, com os namorados, com a namorada, jogando, e esquece que é o principal, que hoje ele tem a responsabilidade de estudar. Esses tempos nós fomos visitar uma família, acho que era a Silene que estava junto, e o pai achava, ele confiava que o filho estava fazendo, e ele não fez. Era um aluno, acho, de 6º ano. Aí eu disse para ele, tem pais de ensino médio que tem que estar lá cobrando. Então, assim, tenho esse olhar, porque nós já estamos em agosto. Se vocês me perguntar assim, vai reprovar aluno? Vai. Quem que vai reprovar, será? Aqueles alunos que não fizeram as atividades. Porque os conteúdos, eu vou dizer para vocês, eles não conseguem atingir tudo nesse ano de 2020. Porque o professor, ele teve que selecionar os conteúdos para passar para os alunos, porque nem é todo o conteúdo que o aluno consegue aprender à distância. Então, assim, por exemplo, matemática, né? 3 aulas por semana no ensino médio, é uma postagem por semana. Então, é bem diferente. Mas, assim, Oi. Eu estou em reunião, sim. Por quê? Ah, tá. Já vou mandar. Não, é o gerente, ele disse que ele queria participar de uma reunião. Daí eu já vou mandar o link para ele falar um pouquinho. Peraí. Deixa eu achar. Tenho na mão aqui, Marga, quer que eu te envie? Me envia para mim, então, rapidinho. Tá. Daí eu já. Mas enquanto ela vai me mandando, né? Então, assim, se me perguntarem se vai reprovar alunos, com certeza vai reprovar sim, tá? Quem que vai reprovar? Os alunos que não fazem as atividades, tá? O professor, ele geralmente, ele corre atrás dos alunos, bastante vezes, tá? E mesmo assim o aluno não dá o retorno. Então, quando ele faz todas as tentativas, e que o aluno, mesmo assim, a gente vai na busca ativa em casa, e o aluno não consegue entregar as atividades, a gente tem que mandar para a promotoria pública, tá? Então, conforme eu falei antes, a escola, ela, assim, abraça muita coisa. Hoje, umas mães estavam dizendo, no período da tarde, que a escola, ela é uma mãe. Porque quantas vezes que a gente recebe alunos, tá? Que às vezes vêm até transferidos por mau comportamento de outra escola, e a gente tenta conversar com esses alunos, e às vezes esses alunos, eles mudam. Por quê? Porque a gente abraça, porque a gente acolhe, tá? Mas vocês, pais em casa, também têm que fazer esse papel. Quando o aluno falta nesse período de que nós estamos em aula online, como é que a gente faz? A gente tem que mandar um atestado para a escola também, tá? Ou, de repente, uma mensagem, porque não é sempre que a gente tem opa, acho que o Fernando entrou, né? Não. Não é sempre que a gente tem um atestado médico, tá? Então, assim, sempre justificar uma falta. Muitas vezes, os alunos... Opa, o nosso gerente está aí, né? Muitas vezes os pais também mudam o telefone,
E nessa época é bem importante a gente passar para as coordenadoras quando os pais mudam o telefone, tá? Hoje nós temos uma presença especial, né? Então, o nosso gerente da educação, ele veio um pouquinho participar da nossa reunião, né, Fernando? Então, seja bem-vindo, vou passar a palavra. Pode ficar à vontade, Fernando. Uma boa noite a todos. Obrigado, Margarete. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Então, eu agradeço imensamente o convite, né? Eu sei que a Julius Carsten vem fazendo um trabalho muito bom, excelente aí com várias famílias, vários pais, todos os dias, né, Margarete? Fazendo as reuniões, para que consiga alcançar aí seus 1.300 alunos, nossa maior escola, né, da nossa região. Eu vejo aqui também a Josi, eu vejo aqui alguns professores, né? Então, boa noite a todos vocês, boa noite aos pais, a toda a comunidade de Julius Carsten, que estão aqui prestigiando. Nós estamos com 102 pessoas, Fernando, 102 hoje. pessoas, ó, recorde. Que bom. Hoje é o dia de pedir alguma coisa, então, né, Margarete? Quando é assim, tem que pedir, quando é muita gente. Também. Então, assim, meu agradecimento especial, né, Margarete, a você, a toda a sua equipe gestora, a todos os seus professores, a todos os profissionais da Julius Carsten, aos pais, aos alunos, porque é uma das nossas maiores escolas que nós temos em nossa regional e é uma das escolas que mais consegue desenvolver as habilidades, né, nesse momento de pandemia. Então, quando a Margarete até ela me traz alguns números, né, nossa, eu estou lá com meus 50 alunos que não estão buscando atividade. Aí eu fui falando assim, nossa, 1.300 alunos e tem um número baixo desse comparando a outras realidades e outras escolas. Isso é um trabalho de gestão, isso é um trabalho, né, de mãos dadas, de professores que estão ajudando, de toda a equipe administrativa e pedagógica, e é um trabalho que os pais vêm acompanhando realmente o que os filhos estão produzindo nesse momento. Desculpa, não consegui ter entrado antes, mas também tinha uma web da Valdete, né, que estava acontecendo. Aí eu reservei hoje à noite para conversar com as duas comunidades. E quero dizer que a coordenação regional sempre está aberta, né, a todas as famílias, a todos os pais, a todos os professores. Sempre estamos aqui à disposição de vocês para ajudar no que for possível, né? E eu espero que continue, né, esse rendimento muito bom, né, Margarete, que a Julius Carsten tem, que é um exemplo aí para toda a nossa região, né? Então, parabéns aí aos pais, aos alunos que acompanham o desenvolvimento das suas famílias e dos seus filhos nesse processo de ensino-aprendizagem. Porque nunca foi tão próximo, né, Margarete, essa questão aí da virtude das famílias em relação a trabalhar a questão do ensino-aprendizagem com seus filhos. Nunca ficou tão evidente, né? Nunca ficou tão próximo. A gente achou que durante a pandemia, digamos, as famílias iriam se afastar da escola. Muito pelo contrário. Cada vez estamos mais próximos, só que de uma maneira diferente, né? Através de uma maneira virtual, através das atividades físicas, né, através desse desenvolvimento que nós estamos tendo mais tecnológico nesse momento. Então, se a gente for olhar para trás, para o ano passado, já não precisamos ir muito longe, né, quem diria que estaremos um dia como hoje, né, com 102 pessoas, né, conversando, ouvindo, escutando, podendo conversar um pouquinho sobre educação, né, com todos vocês e vocês nas suas casas e podendo contribuir com esse processo. Quem diria que esse dia chegaria? Então, por mais que estamos numa pandemia, por mais que estamos, né, numa situação diferenciada, mas vamos tentar também olhar o lado positivo sempre, né, Margarete? Sempre é bom a gente tentar olhar esse lado positivo das coisas, porque a gente sabe que logo vamos vencer esse momento. As aulas continuam suspensas até dia 12 de outubro, né? Essa suspensão é para que nós não colocamos ninguém em risco nesse momento, porque a Secretaria de Educação não vai colocar nem professores, nem alunos, né, nem familiares em risco. Esperamos que o número da pandemia ele continue abaixando, né? Agora começamos a ter uma redução de casos aí por dia, e esperamos que até outubro essa redução aconteça de uma maneira que nós possamos trazer primeiramente o ensino médio. Acho que a diretora Margarete já deve ter contado com vocês como vai funcionar a retomada, né? Primeiramente iniciamos com os terceiros anos, né? Tudo dando certo, voltamos para os segundos. Então, eu nem tinha falado dessa parte, Fernando. Pode falar dessa parte. Não, Margarete, pode falar, eu não tinha falado dessa parte. Tu é a diretora, tem que me dar um tempo, porque senão nós vamos até às 10 aqui conversando hoje, tá bom? Não esquece. Então, Fernando, só um minuto. Tá falando que a tua voz tá baixa, Fernando. De repente tem muita câmera ligada, tá?
Vamos, o Fernando que está baixa a fala dele ali. Eu não sei. Na verdade, não, tá? Tá bem nítida a voz dele. Provavelmente alguém que está com a câmera Eu ligada tô vai ouvindo bem. ter esse retorno de áudio mais baixo mesmo. Deixa a câmera Ah. desligada por enquanto, galera. Então, a voz está nítida, mas é porque ele deve estar falando com o notebook e fica um pouco longe do celular. Então ele fica com uma pequena diferença de som, tá? É normal. Eu tô bem aqui. Quem tá me vendo aqui, eu tô bem na frente, né? Eu só não vou mais próximo do notebook para não assustar ninguém. Mas estou bem próximo aqui, bem pertinho da câmera aqui. Tá? Não, mas dá para Mas ouvir. eu acho que a quantidade de microfone, a quantidade de pessoas, isso acaba atrapalhando um pouco, sim, né? Mas o objetivo aqui é conversar com vocês um pouquinho também, me apresentar, apesar que eu sempre, né, quando tive a oportunidade, sempre estive na Júlio Carce, muitos de vocês conheço, né, que estão aqui. E aí o objetivo aqui é sempre a gente contribuir, tá? Mas como eu vinha falando, a retomada ela vai iniciar pelos terceiros anos, tá? Né, para as comunidades entenderem por que os terceiros anos, porque a gente entende que o terceiro ano é um público mais fácil de a gente conseguir se organizar, um público que entende mais a situação, né, não que os pequenos não entendam, mas trabalhar com os pequenos, com o primeiro ano, com o segundo ano da retomada, seria colocar ele em risco, né, e é algo que a gente não vai fazer. No terceiro ano, muitos já trabalham, muitos já saem de casa para trabalhar, muitos, né, dos nossos alunos da rede pública já fazem isso. Então, a gente primeiro inicia com o terceiro ano, essa retomada, né, com todos os cuidados. Mesmo assim, a gente sabe que tem alunos que não vão poder retornar também, né, porque tem pessoas em casa que são do quadro, né, de pessoas que podem, né, que são pessoas de risco. Então, a gente também vai ter que trabalhar com o virtual ainda com muitos. Então, nós vamos ter uma demanda maior de professores, né, contratação de mais professores para que isso possa acontecer lá em outubro. Mas isso é claro, isso somente quando a Secretaria de Saúde nos dar um sinal, dar um aval que nós podemos retornar às aulas de uma forma mais segura, tá? Com o protocolo, que o protocolo vai funcionar. Se isso não acontecer, provavelmente a gente não retorna esse ano, tá? Então, tudo depende também dos números e dos casos. Mas a retomada, primeiro, é com o ensino médio, tá? Não sei se a Margarete gostaria que eu pontuasse mais alguma fala, mais algum assunto, não sei se teria mais alguma coisa proposto para hoje. Se os pais têm alguma pergunta também, alguma dúvida, né, estou aqui à disposição de vocês também nesse momento. Eu acho que, né, para a comunidade também te conhecer, para te ver, né, um pouquinho, né, eu estava dizendo para o Fernando, semana passada, quando a gente começou as reuniões, foi uma coisa nova. O primeiro dia eu fiquei, assim, nervosa, porque a gente não sabia se os pais entravam, e, assim, a gente saiu mais fortalecida, né, porque a gente viu que realmente a gente se arrependeu que a gente não fez antes essas reuniões, porque os pais também estão junto com a gente, e eles abraçam essa causa. E como o Fernando colocou, né, no início a gente começou com um número menor de alunos de não entrega atividades, e agora no retorno, depois desse recesso, a gente sentiu, assim, um aumento, sabe? Então, por isso, até uma professora me sugeriu essa reunião. E a gente veio trazer aqui para os pais a importância de todos entregarem essas atividades, porque o semestre, conforme eu falei antes, ele vai fechar agora. Então, assim, que nem eu disse, vai reprovar aluno? Vai reprovar, né? Os alunos que não entregam as atividades. Quando eu vou com a gerência nas casas, visitar as famílias, eu falo para os alunos, poxa, tá tão fácil para passar de ano. Então, assim, entrega as atividades, né? E depois o meu professor, que vai representar o ensino médio, ele vai direcionar a fala dele justamente como vocês podem ajudar os alunos nessa entrega das atividades, tá? Então, assim, hoje a gente recebeu a documentação da gerência, que nós vamos fazer um conselho de classe. Até o dia 15, até o dia 19, a gente vai fazer esse conselho de classe. Então, hoje as orientadoras já mandaram o recadinho para os alunos, né, para deixar em dia, porque ainda é tempo. Esse ano, o ano, ele não fecha por trimestre, tá? Justamente para a gente poder ajudar os alunos, porque é um ano atípico, é um ano diferente. Então, ele vai fechar por semestre. Ele fecha agora, dia 31 de agosto, o primeiro semestre. Então, tem alunos lá que eu vejo lá no diário online do professor, estão com todas as notas, estão com 5, 6 notas, e notas excelentes. Porque, sabe, tem alunos que estão nos surpreendendo com os trabalhos,
Então, isso é muito bom. Mas aí, entrem na plataforma dos filhos, peguem a senha, dão uma olhadinha para ver como está. Então, esse mais é o objetivo dessa reunião, para a gente trazer as famílias mais perto. Porque, às vezes, lá na escola, o professor está todo dia, né, com o aluno. E, conforme eu falei antes, a nossa sala de aula, ela está no Google Classroom, e ela está na casa de vocês, pais, também. Então, mais ou menos seria isso. Não sei se o Fernando quer colocar mais alguma coisinha, daí depois eu vou chamar o professor, né, para detalhar mais um pouco. Não, é bem, como você pontuou, Margarete, é isso mesmo, né? O objetivo é que a gente tenha um modelo diferente nesse momento de educação. Não é um modelo que nós estávamos esperando e planejando, foi um modelo necessário para o momento, né? Para que todos possam estar em segurança, porque a gente sabe que uma escola realmente tem um alto teor de risco aí de contaminação, né? Pela questão aí das aglomerações, né? Porque nossas salas aí de 30, 35, 40 alunos, né? Não tem como não haver uma aglomeração. Então, por isso é importante que os alunos, né, e vocês pais, continuem cobrando os seus filhos para que façam as atividades. Como a Margarete bem falou, as aulas elas funcionam por 2 modelos, tanto pelo Classroom, que é para quem tem internet, quem tem acesso à internet em casa, né, pode utilizar através aí do smartphone, através do computador, né, a plataforma Classroom para postar as atividades. E também nós temos a entrega de atividades físicas, né, que nesse momento a gente suspendeu um pouquinho, né, Margarete? Por uma determinação do governo do estado, para que essa curva, né, caia um pouco mais em relação à questão da contaminação. Então, mas retornamos, né, já no início de setembro. E aí o que acontece é que o aluno ele tem essas 2 situações para fazer as atividades. Então, ele está sendo levado o conhecimento para ele na melhor maneira possível nesse momento. Ou através das plataformas, ou através das atividades físicas. O que a gente precisa é que as famílias, né, cobrem dos seus filhos, cobrem dos alunos, é que realmente façam as atividades e levem a sério. Né, que façam as atividades, né, conforme as suas necessidades, conforme o seu tempo, né, que façam isso acontecer. Tá? Por mais que o ano é um ano atípico, mas que a gente não corte, digamos, a educação, né, totalmente, porque senão ano que vem fica mais difícil de a gente recuperar. Para vocês entenderem um pouquinho, ano que vem nós teremos reforço escolar para alguns segmentos. Acho que a Margarete talvez até deve ter comentado. Posso falar? Não falei dessa parte. Então, assim, os alunos do 3º ano do ensino médio, eles serão convidados ano que vem, não é obrigatório, serão convidados a voltar para a escola, uma escola regionalizada, digamos, como se fosse, digamos, um pré-vestibular. Para que eles, né, porque muitos, né, vão prestar um vestibular numa federal, numa estadual, mesmo privada, e vão querer se preparar mais, porque a gente sabe que a gente não pode dizer que não teve limitações, porque nós tivemos limitações, né? Porque a pandemia nos trouxe as limitações. Então, que ano que vem nós vamos dar essa oportunidade para os alunos do 3º ano, né? Para os que querem e que acham necessário, não é obrigatório, eles podem retornar para a escola para continuar estudando, certo? E melhorar a questão do seu conhecimento para que se prepare, então, para a faculdade. Isso vai acontecer também no 9º ano, no 5º ano e no 2º ano, que são as séries que nós trabalhamos com a Prova Brasil, tá? E aí vai vir, né, num caráter de reforço escolar, onde a escola, juntamente com a família, vão verificar a necessidade se realmente é preciso buscar o conhecimento, né, através também do reforço escolar, para que essas lacunas desse ano, elas possam ser preenchidas, tá? É assim que vai funcionar o ano que vem. Só uma dúvida. O meu filho que faz o 3º. Então, esse ano ele conclui o 3º e o ano que vem ele só vai, tipo, para um... Como que eu posso dizer? Só para um reforço. Então, assim, vou responder já a senhora Rubiane e a senhora Lucimara. O ano ele tem validade. Nós estamos em ano letivo, certo? Então, o aluno do 3º ano, ao final desse ano, se ele cumpriu com todas as suas obrigações, com a carga horária das 800 horas, com as médias semestrais acima de 6, ou a média anual acima de 6, né? Ele vai ganhar a sua certificação, porque os professores estão trabalhando, estão trazendo as atividades para que eles possam fazer. Vai ser certificado, vai encerrar o ano. O aluno que não cumprir essa carga horária e não fazer as atividades, ele vai ter uma retenção.
tá? Ele vai acabar tendo a falta, porque não entregou as atividades, não vai cumprir as 800 horas e vai ser retido, né? E aí vai ter que fazer o terceiro ano de novo. E os alunos que conseguirem, né, cumprir, porque a escola dá todas essas possibilidades, tanto de forma virtual como através das atividades físicas, ele vai concluir o terceiro ano, vai ser certificado e aí ele vai escolher. Né? Ele vai escolher se no outro ano ele quer retornar para a escola para fazer uma complementação. Tá? Isso não vai ser obrigatório para o terceiro ano. Como se fosse um pré-vestibular, digamos. Para o nono ano, para o quinto ano e para o segundo ano, não. Não vai ser só uma sugestão. Vai ser uma obrigatoriedade para os alunos, né, que estão com essa defasagem. Tá? Aí vai ser feito um trabalho em relação à defasagem. Tá? É assim que vai funcionar. Não sei se eu me fiz claro, não sei se ficou claro, Rubiane e Lucimara. Eu acho que eu respondi as duas ali ao mesmo tempo, né? Sobre formaturas, pessoal, não sei se a Margareth vai falar sobre isso, mas nós não temos previsão de formatura. Tá? Porque tem a pandemia, primeiro que a formatura, nós falamos só do ato de colação de grau na escola. A colação de grau é o ato cívico. Talvez isso possa acontecer na escola. Mas questão de festa, questão de encerramento, isso já é externo à escola. E esse ano já foi decretado que não vai ter essas formaturas, né? Não é possível fazer essas formaturas aí, né, em um momento de pandemia. Deixa eu ver se tem mais algum. Esse retorno seria apenas em alguns dias ou em dias úteis? Esse retorno sobre o quê? Sobre agora Eduardo Beren, Eduardo Lima Estevam. Eduardo Beren está aparecendo na minha câmera. Então. O Eduardo Lima perguntou, não sei sobre qual retorno você está falando, Eduardo Lima. Se é sobre o retorno do reforço, ou se é sobre o retorno esse ano. Acho que é sobre o retorno. Isso, aí vai ser feito um cronograma com a escola, uma análise de espaço, né? Porque isso vai ser regionalizado. Exemplo, não quer dizer que vai ser na Julius Carsten, porque vamos supor que eu tenho 10 alunos na Julius Carsten que querem fazer o pré-vestibular, eu tenho 10 no Abdon, eu tenho 10 na Jardine, vamos pegar uma escola para fazer esse reforço, tá? Não vai ser, digamos, para o terceiro ano em todas as escolas, a não ser que tenha um número grande. A não ser que a Margareth me fale, eu tenho 30 alunos que querem. Então, a gente faz lá, né, com a turma dela, com esses 30 alunos. Então, vai depender disso, tá? Esses dados a gente vai ter que buscar depois, ao longo aí dos próximos meses, né? Quando a gente retornar. A Prefeitura de Jaraguá do Sul tem algum poder de decisão sobre a volta às aulas em escolas que não são municipais, eu acredito? Assim, as aulas, elas estão suspensas no território catarinense. Independe se é rede municipal, se é rede estadual, Matheus, ou se é rede privada. Tá? O que pode acontecer talvez de alguns alunos que não estão fazendo as atividades, estão sendo chamados na escola, juntamente com a família, para fazer a atividade nesse momento, em horários específicos, para que não precise ir para a promotoria, né? Porque se não fazer, vai para o Conselho Tutelar, depois vai para a promotoria. Mas as aulas, de forma geral, elas estão suspensas em todo o território catarinense. As aulas, quando eu falo, educação infantil, né, ensino fundamental, ensino médio, educação básica, em todo o território catarinense, independente da rede, tá? A senhora Lucimara falou sobre a vacina, né? É uma sugestão, mas é o que a gente sempre diz, tá? A gente não é a educação que vai dizer se pode retornar ou não pode retornar. Quem vai estabelecer isso é a saúde. E a saúde vai estabelecer isso após, né, ela ter realmente os dados dizendo que os protocolos irão funcionar. Por isso que a gente retorna com o terceiro ano. Né? A gente retorna com o terceiro ano, e aí passa-se 15 dias, retorna com o segundo ano, passa-se 15 dias, retorna com o primeiro ano. Com certeza, do fundamental, né, dificilmente a gente retorna. Mas se o aluno tem uma questão de risco, ele vai também poder continuar aí com as aulas virtuais. Não sei, Margareth, acho que era isso, não sei. Não... Acho que era mais ou menos. Tem algum pai que queira fazer uma pergunta agora, que é o gerente? Ali, sobre vestibular, daí fica a critério de cada instituição, né, Margareth? Nós não temos essa informação sobre vestibulares, né? Porque a gente sabe que o Enem foi adiado já. Daí eu ali pediu ali esse ano que ele vai ter que frequentar todo o ano, né? Completo. Vai depender da realidade, né? Se, vamos supor, o aluno entrou um aluno, digamos, de alfabetização. Ele não conseguiu se alfabetizar até o terceiro ano, vai para o reforço.
Então, quando ele se alfabetizar, ele sai do reforço e continua só a sua rotina escolar. E no terceiro ano, como não é obrigatório, é o aluno que vai decidir, né? Se ele vai querer fazer isso o ano todo ou não, porque o terceiro ano não será obrigatório. Uhum. É. E como eu expliquei nas outras reuniões, né, pessoal, assim, ó, a gente sabe que os alunos que estão no primeiro ano, esse ano, eles não conseguiram atingir todos os conteúdos do primeiro ano. Então, assim, se eles fizeram todas as atividades, né, entregaram, fizeram as avaliações, eles vão para o segundo ano. Aí, o que a gente vai fazer ano que vem? Com certeza, a escola, junto com a secretaria, nós vamos elaborar um currículo um pouco diferente. Então, assim, a gente vai ver o que ficou defasado no primeiro ano, por exemplo, matemática, né? Tem algumas questões que, se ele não aprendeu lá no primeiro ano, o professor do segundo ano não consegue ir adiante. Então, nos primeiros meses, esses professores, eles vão tentar nivelar um pouquinho. Vai chegar a uma certa altura que a gente vai fechar o patamar. Porque, assim, tem alunos, que nem uma mãe colocou hoje à tarde, que eles procuram muito no YouTube, né? Eles procuram e conseguem se aprofundar nos conteúdos. Então, isso até é uma forma positiva que nos traz, pelo seguinte, o aluno, às vezes, às 3h30, por exemplo, que o ensino médio, ele está na escola, é pouco. Às vezes é pouco. Então, ele tem que estudar em casa. Então, com essas ferramentas, ele aprendeu a buscar sozinho. Nós temos alunos aqui que os professores nos mandam os trabalhos, que eles ficam encantados. Tem pais em casa ajudando, aprendendo junto. Então, assim, depende muito do aluno. Que nem eu falo sempre para os professores e falei nas reuniões de pais. Cogitou-se, né, às vezes, aula à distância para o ensino médio. Eu acredito que não vai acontecer, porque mais do que nunca agora a gente sentiu que o nosso professor, ele tem que estar lá na sala de aula, ele tem que estar presente. Os nossos alunos sentiram muito essa falta de estar aí frente a frente com os professores. Então, é um ano diferente, é um ano atípico. A nossa escola, que nem eu disse, 1.300 alunos, graças a Deus, não perdemos ninguém, né, nesse tempo de pandemia, nem alunos, nem pais de alunos, nem um familiar, nem professores. Então, assim, a gente tem que repensar, olhar para dentro da gente, porque se o nosso filho, ele perdeu alguns conteúdos, com certeza ele ganhou outras coisas. E, como eu falei em todas as reuniões, vocês pais têm que estar muito presente na vida dos filhos de vocês, por quê? Como eu falei antes, não é só dar comida, dar roupa. Muitas vezes, quando o aluno, ele não é acolhido intelectualmente, ele procura o mundo lá fora. Mesmo, às vezes, mesmo a família dando toda essa atenção. Porque hoje o mundo das drogas, da prostituição, está muito próximo dos nossos filhos. É difícil criar filho hoje em dia, tá? Mesmo que a gente faça de tudo. Então, assim, esse momento que os filhos de vocês estão em casa com vocês tiveram essa oportunidade de estar mais próximos, com certeza. Então, tá certo, né? A gente agradece a presença do Fernando, não sei se ele tem algum compromisso agora, ou ele quer ficar na reunião, pode ficar à vontade, tá, Fernando? Eu levei até um susto, eu convidei ele para participar, mas eu vi que ele não dava bola, ele tá sempre cheio de coisa, e daqui a pouco ele me liga, né? Eu nem tinha mandado o link. Mas a gente fica feliz, sabe? E eu quero dizer assim para os pais que estão aqui também, hoje, quando eu vi 100 pais, a gente fica muito feliz. Os nossos professores, a gente sai mais fortalecidos, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Beleza? Então eu vou chamar o professor Gilson, que hoje ele vai representar os nossos professores, né, Gilson? Vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez, a diretora pediu para eu conversar com os pais, eu já falei na parte da manhã, na parte da tarde, e agora eu vou conversar com vocês na parte da noite. Trazer alguns pontos que nós acabamos considerando bem importantes em relação a esse processo de educação que os filhos de vocês estão passando nesse período diferente, digamos assim.
e a importância de você, como pai, estar presente na vida dele. Eu vou falar, assim, de antemão, que essa importância, ela não se limita nesse período só da pandemia. Claro que este período vocês estão mais participativos, vocês precisam estar mais em contato, mas essa importância, ela vem antes e vai ter depois disso. É muito importante que vocês entendam esse processo que eles estão passando, que vocês participem desse processo de evolução do filho de vocês. Eu acho interessante a gente começar falando esse conceito de educação que a gente tem, que muitas vezes ele é um pouquinho superficial. Temos o hábito de entender a educação ali como os conceitos que são passados, gramática, aritmética, enfim. Na verdade, a educação ela é muito mais do que isso. De manhã eu usei uma alegoria e eu gostaria de usar ela novamente, que eu comparei a educação como o mar, tá? A superfície do mar seria ali essas atividades, esses conteúdos que a gente passa. Mas se a gente aprofundar um pouco mais, a gente vai encontrar outras habilidades que são extremamente importantes, tanto quanto o conteúdo que a gente passa. Eu gostaria de falar um pouco dessas habilidades, porque nesse momento de pandemia, que a gente precisa e acaba tendo certa dificuldade em alguns conteúdos de passar para o aluno, essas habilidades continuam a ser trabalhadas, tá? A responsabilidade, ela é trabalhada, ela é fundamental. Por quê? Porque isso não é só dentro desse contexto acadêmico que ele vai funcionar. A responsabilidade, como todo mundo sabe, você pai, você mãe, ela é importante, ela é fundamental na nossa vida. E a nossa ideia é construir cidadãos responsáveis, não só academicamente, mas socialmente. Outra habilidade bem importante que é trabalhada é a proatividade. Quando você dá uma atividade para o aluno e ele trava naquela atividade, de repente, às vezes, a atividade nem é tão difícil, mas ele tem o hábito de receber as coisas tão mastigadas que às vezes ele não tem essa proatividade de procurar. E este momento, essa habilidade está sendo muito exigida, porque nem sempre a gente vai conseguir atender o aluno naquele momento. É diferente das aulas presenciais, quando o aluno está ali na tua frente e você consegue perceber as dificuldades que ele tem. O contato é imediato, a resolução do problema é imediata, porque você vê que aquele aluno tem uma determinada dificuldade e ela não é a mesma daquele outro aluno, porque eles têm as particularidades deles. E nesse momento em que a gente não está junto, quando eles estão fazendo as atividades, é que essa habilidade de ser proativo, de buscar aquele a mais, ela é fundamental para o aprendizado dele. O esforço, óbvio, isso aí é uma habilidade que a gente precisa ter para a vida, né? A gente precisa, mesmo quando você trabalha, você precisa se esforçar cada vez mais. E essa capacidade de tomada de decisão também é bem importante. Eu vou fazer só uma rápida exemplificação aqui dessa tomada de decisão. Quando eu sou professor de língua portuguesa, quando eu peço um texto, aí um texto simples, um conto, que o aluno precisa produzir, e eu falo para ele, não, é um conto e é livre, você decide qual o tema que você vai fazer. A partir desse momento, o aluno, ele entra num processo. Ele precisa pensar se ele vai produzir um conto de romance, se ele vai produzir um conto de terror, um policial. Ele tem algumas possibilidades que ele vai precisar decidir o que ele vai fazer. Essa habilidade é a tomada de decisão. Ela é importante lá na frente, quando ele estiver na vida adulta e tiver que tomar uma decisão, ele vai ter incorporado desde a escola essa habilidade. E isso é extremamente importante. Então, N habilidades que são trabalhadas
Eu poderia aqui ficar a noite toda falando de algumas que são tão importantes quanto a gramática, quanto a aritmética, já que neste momento a gente não consegue, e nem o aluno vai conseguir, eu não vou aqui ser hipócrita de dizer que todo o conteúdo que eu passar o aluno vai assimilar 100%, ele não vai conseguir fazer isso. Então, eu espero que ele consiga assimilar o máximo possível, porque eu tenho, perdão, eu tenho um pensamento sobre pessoas que eu acredito que ela precisa evoluir. Como eu falei à tarde, o Gilson de hoje, ele não pode ser pior do que o de ontem. Ele precisa estar evoluindo, ele precisa estar, todas as pessoas precisam estar em constante evolução. Isso é fundamental. Se você passa um ano todo e você não conseguiu evoluir, você não conseguiu adquirir nenhum tipo de conhecimento, começa a ficar complicado para você. Porque a tua evolução, ela fica estagnada. E isso não pode acontecer. E eu não sei se existe uma evolução que não se vem através do conhecimento. Eu não acredito que isso possa acontecer. Então, o conhecimento, além de ser a única coisa, é um ditado bem comum, bem conhecido, que é a única coisa que não conseguem tomar de você é o conhecimento, mas eu percebo assim que em muitos casos o aluno está abdicando desse conhecimento. Eu tenho alunos, principalmente no primeiro ano, e não é um ou dois, é alguns alunos que não fizeram simplesmente nenhuma atividade até agora. Então, pai, nesse momento você precisa entender o seguinte, não estou falando, é diferente você falar do ensino médio e você falar do fundamental, porque o fundamental ainda tem um caminho mais longo a trilhar. Mas se você colocar terceiro ano, por exemplo, o terceiro ano já está às portas da vida, como eu falo para eles. O próximo passo deles é a faculdade, é a vida. Alguns, inclusive, já trabalham, já conhecem essas dificuldades que traz o trabalho. Alguns ainda não. A escola, ela costuma proteger o aluno. De que forma? Se ele fizer uma atividade errada, por exemplo, ele vai ter a possibilidade de recuperar essa atividade. Em alguns casos, como um exemplo que eu mesmo dei, alguns alunos chegaram a ter 3 oportunidades de fazer o mesmo trabalho, porque eles estavam com dificuldade. Entregou errado, eu pedi para que refizesse, voltou a entregar errado, eu pedi que refizesse, até que ele conseguiu fazer. A gente ajudou ele, eu sempre me coloquei à disposição, qualquer aluno que esteja aqui pode confirmar isso, que em todo momento a gente está, todos os professores, né? Eu não vi nenhum professor até agora dar as costas para nenhum aluno. Então, ele tem essa proteção, que na vida ele não vai ter. Então, ele precisa assimilar essas habilidades que eu falei agora há pouco, para que quando ele chegar ali e tiver que decidir alguma coisa e precisar ser proativo na vida, ele tenha esse tipo de habilidade já trabalhada na vida dele. Isso é extremamente importante. Eu tenho colocado uma situação, eu vou colocar para vocês também, para que aconteceu, que, sabe, exemplifica bastante essa questão de que, às vezes, você, como pai, não percebe o que o seu filho está fazendo. Foi na quarta-feira, a última, que teve entrega de trabalhos, e um aluno chegou eu estava recebendo, estava ajudando, eu tinha ajudado na escola a receber os trabalhos, e aí ele entregou o calhamaço dele, assim, com a primeira preenchida. E eu acredito que dentro da cabeça dele, ele pensou que eu ia pegar o calhamaço e ia guardar. E eu peguei o calhamaço e comecei a verificar, porque é uma orientação que a gente recebe de olhar cada atividade que o aluno entrega naquele momento. Por quê? Porque agora também já vou aproveitar para falar dessas atividades. Tem muita atividade que vem em branco, tem muita atividade que vem sem nomes. De repente, o aluno faz a atividade perfeita, acerta tudo, mas eu não sei quem que é esse aluno, porque ele não colocou o nome. Então, quando chega no balcão ali da secretaria, a gente já faz já vê se ele preencheu tudo, e eu fiz isso. Quando eu peguei a atividade e coloquei sobre o balcão, eu vi que a expressão dele mudou, assim. Ele pensou assim, puxa, acho que não deu muito bom o negócio para mim. E aí, né, automaticamente ele se defendeu, antes de eu falar qualquer coisa. Ele já falou, eu acho que deixei passar umas 2 ou 3, uma ou duas.
que eu peguei, atirei a primeira que estava feita, e na segunda já estava em branco, e a terceira estava em branco, e a quarta estava em branco, e todas as outras estavam em branco. Resumo da ópera, ele teve que refazer aquelas daquela semana e mais aqueles que ele iria pegar. Mas eu tenho certeza, plena certeza, de que os pais não sabem que ele fez isso. Que ele tentou, de alguma forma, ludibriar a escola. E por quê? Porque aí, se ele pegasse simplesmente entregasse dessa forma, aquela semana ele teria livre. Então ele teria 15 dias de tranquilidade ainda. Mas ele não teria absorvido absolutamente nada. Então, pai, esse é o momento que você precisa sentar com seu filho. Nós estamos falando de ensino médio. Eu falo mais do primeiro ano e do terceiro, porque eu não tenho segundos anos. Mas assim, serve para todo o ensino médio. Por quê? Porque quando os seus filhos eram pequenos, ali, no ensino, nas séries iniciais, qualquer coisa, você poderia falar mais alto com ele, ou castigar, tirar alguma coisa dele, fazer alguma coisa para que ele entendesse que ele estava fazendo errado. No terceiro ano, o seu filho, muitas vezes, já é maior que você. Então, você não pode fazer esse tipo de coisa. Qual é a solução que talvez eu pelo menos encontraria mais efetiva? Que você sentasse com seu filho e conversasse com ele. É extremamente importante uma conversa, porque eles ainda não têm esse senso de consequência. Eles ainda não entendem muito bem como funciona a vida. Ainda estão dando os primeiros passos ali. E eu acredito, lógico, que 100 pessoas dentro desse Meet, muitos pais vieram porque se preocupam com o andamento da educação do seu filho. Então, esse é o momento de você dar aquele passo a mais junto com a gente. Esse é o principal objetivo dessa reunião. É que escola e pais se abracem em prol da educação dos seus filhos. Dito isso, quero que vocês comecem a ver como está o andamento dentro do Classroom dos seus filhos. Tem algumas atividades que eles têm marcado como concluídas e acabam não fazendo. No começo, eu dou o voto de confiança de que ninguém sabia, mas a gente já está 6 meses trabalhando nisso. Então, e eles têm esse poder de assimilação. Eles marcam como concluída muitas vezes para que a coordenação olhe dentro da plataforma e não esteja pendente o nome dele. Só que quando eu, como professor, vou abrir a atividade e não tem nada anexado, não tem nenhuma resposta feita, simplesmente foi marcado como concluído, não tem como eu dar nota, porque a atividade não foi feita. Então, a gente acaba devolvendo. Tem alguns alunos, inclusive, quando você devolve, ele manda uma mensagem ou questionando por que você devolveu. E às vezes, muitas vezes eu tenho o hábito de tirar um print da atividade e mandar para ele dizendo que não, você não fez. Atividades impressas eu já falei, né, muitas em branco e sem nome. Falar rapidamente aqui algumas dificuldades que nós, como professores, a gente enfrentou e tem enfrentado esse ano. A primeira, acredito que boa parte dos professores, é meu segundo ano na educação, então ainda estou meio fresco, mas tem muito professor aí de 10, 15, 20 anos que tiveram todo esse tempo dentro de uma sala de aula. E, de repente, esse ano veio tudo isso. Veio edição de vídeo, edição de áudio, aulas online. A gente brinca dentro do grupo dos professores que hoje em dia o professor é um youtuber, porque ele vai para o YouTube, ele faz aula, ele faz vídeo. E, de repente, isso tudo é muito novo para muita gente. Muito professor que teve que aprender, que não tinha todo esse conhecimento que as gerações atuais têm. Nós não nascemos dentro da internet, nós nascemos antes da internet. Então, essa tecnologia tudo, de repente, acaba sendo um pouquinho
complicada para muita gente que teve e que ainda tem que lidar com esse aprendizado. Aí acontece o seguinte, o professor vai lá e prepara a sua aula, tá? E quando a gente prepara uma aula, pai, ela não é assim, 5 minutos para preparar uma aula. Ninguém vai simplesmente ali e faz uma aula assim, ela não brota. A gente precisa parar, principalmente nesse momento. Pensar de que forma a gente vai conseguir chegar de forma mais eficaz ao aluno. De que forma ele não vai achar que aquela aula não é atrativa, então a nossa aula precisa ser atrativa. Então tudo isso é pesado e isso às vezes leva uma manhã toda. Já aconteceu de eu levar praticamente um dia para preparar uma aula. O problema é que eu não tenho só uma turma. Nenhum professor tem só uma turma. Então pense o quanto a gente precisa disponibilizar de tempo para preparar uma aula. E aí você vai, prepara a aula, disponibiliza a aula, e aí você vai ver a devolutiva todo feliz e saltitante, e tem 2 ou 3 alunos que entregaram e o restante ignorou a tua atividade. Como professor, isso frustra, isso desmotiva de uma forma que vocês não têm ideia. Claro que a gente não desiste, a gente continua, porque o protagonismo está no teu filho. A gente precisa que ele se desenvolva. Então, mesmo que desmotive, mesmo que frustre, a gente ainda dá aquele passo a mais. O nosso passo, tanto que a gente está nessa reunião aqui falando com vocês. E, inclusive, parabenizo porque 8 horas da noite vocês estão aqui ouvindo e prestando atenção no que a escola tem a dizer. A gente tem essa dificuldade bem grande de transmitir esse conteúdo, como a diretora falou, a gente tinha no começo do ano um planejamento anual, e depois que veio tudo isso, a gente teve que, de repente, cortar alguns assuntos que não teria como. Ainda assim, eu tentei alguns assuntos que são bem difíceis, e eu acabei tentando também, mas muitos assuntos a gente precisou inevitavelmente cortar, porque não tinha como chegar a ele. Aí a gente substituiu por outras opções. Eu, por exemplo, com os professores de matemática, a gente fez aquele interdisciplinar sobre que ele incluía juros e relatório, e era sobre contabilidade, e era bem importante para o 3º ano. Então a gente fez o quê? A gente imaginou uma situação do cotidiano, uma situação real, porque era a forma mais eficaz a gente tratar esse assunto do que simplesmente jogar ele de forma aleatória. E muitas vezes, esse trabalho, inclusive, foi um trabalho que, infelizmente, eu tive que diminuir pela excessiva número de reclamações. Muitos alunos acabaram não entendendo exatamente o que a gente buscava. Nenhum professor vai dar um trabalho aleatório sem antes ele pesar o que ele quer, quais habilidades ele vai querer trabalhar. Então, pai, quando você vê que tem uma atividade, mesmo que ela seja desafiadora, é importante que ela seja desafiadora, porque através do desafio que vem o aprendizado, tente explicar para o seu filho, tente olhar por outro prisma o que está acontecendo. Que ela é difícil, sim, mas que se você superar aquela dificuldade, você vai ter um ganho para a tua vida muito grande. E muitos alunos que, claro que não é a maioria, alguns realmente, eu tenho que admitir, o trabalho era desafiador, mas alguns aí, pela questão que eu falei lá no início, pelo pouco esforço, porque acaba não querendo fazer, porque tem muitos alunos que simplesmente não querem, como eu falei, abdicam de adquirir esse conhecimento, eles acham que é difícil demais para eles. Mas tudo na vida vai ser difícil até você começar a se esforçar. Em algum momento da vida a gente precisou se esforçar. Em algum momento da vida você, pai, precisou de um esforço a mais. E é isso que a gente espera do teu filho. Isso que a gente quer que ele se torne um cidadão crítico, um cidadão que tenha responsabilidade. Entende? Então todos os trabalhos que a gente faz
ele sempre tem um norte. De forma nenhuma ele é julgado assim, de qualquer jeito. E quando ele deixa de participar, além disso, todo esse trabalho não ter sentido, porque, como eu falei, teu filho é protagonista nesse cenário de educação, o professor acaba ficando sem saber o que fazer. A diretora já falou da nossa carga, que foi aumentada assim, de forma bem brusca, mas claro que, como eu falei, como professor, nenhum professor teve a sua carga aumentada e simplesmente disse que não iria fazer. Todo mundo entende essa situação nova, todo mundo se adaptou a essa situação nova. Concluindo agora aqui rapidamente, eu quero falar sobre plágio, sobre essa cópia. Eu disponibilizei, acho que semana passada, enfim, acho que foi semana passada, que eu disponibilizei 2 arquivos. Pai, se você não leu, por favor, pegue esses arquivos e leia, porque é importante, muito importante para eles, porque terceiros anos, óbvio, estarão indo para a faculdade, vão ter artigos, vão ter trabalhos acadêmicos que eles não podem plagiar. Primeiros anos ali, segundos anos, também extremamente importante, porque tudo que você aprende, ele é gradativo. Então, tudo que você aprender agora no primeiro ano, ele vai ser aprofundado no segundo e no terceiro. Então, é interessantíssimo que vocês saibam, além de o plágio ser crime, e até tem lá os artigos que dizem sobre isso nos grupos, quando você copia algo, quando a gente pede um texto, e aí é indiferente se o texto é de língua portuguesa, de história, de geografia, enfim, é interessante que você exponha a sua opinião, que você aprenda a fazer aquele texto de forma crítica. A partir do momento em que você está copiando, você não está trabalhando essa habilidade, você não está sendo crítico, você está simplesmente copiando. A tua opinião não está sendo desenvolvida. O teu poder de persuasão, de escrita, não está sendo desenvolvido. Você simplesmente está colando e copiando. E muitas vezes o aluno sequer lê o que ele está copiando. Então, pensa o quanto isso é prejudicial para o aprendizado do aluno. Eu fiz um trabalho ali sobre jornal e eu recebi mas eu recebi muita cópia. E aí o que eu fazia? Eu chamava aluno, chamava grupo, eu fui explicando um a um. Amei, porque nenhum aluno me questionou, assim, achei muito interessante, que entenderam o que eu estava querendo fazer, que eu estava dando um conhecimento a mais para eles ali do primeiro ano. Então, eu quero me colocar à disposição, como eu tenho estado até esse momento, para tirar qualquer dúvida. Meu número está nos grupos dos alunos, que eu dou aula, então, se precisar, qualquer momento, manda mensagem que eu respondo. Eu prefiro, inclusive, que vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, porque às vezes é tanta coisa que você acaba, se o aluno mandar mensagem lá na plataforma, às vezes acontece de eu demorar um pouquinho para ver lá. E no WhatsApp, como a gente tem ali essa facilidade, eu prefiro que entre em contato por ali comigo. Mas, claro, cada professor tem a sua forma de trabalhar. Quero agradecer a diretora que me deu essa oportunidade de falar em nome dos professores. Como eu falei, segundo ano dando aula e primeiro ano na Julius Carsten, então, para mim, acabei ficando bem honrado com relação a isso. Agradecer aos pais que tiveram a paciência até agora de ficar ouvindo tudo que a escola tinha para falar e parabenizar porque você está fazendo isso. Significa que você não está abandonando o seu filho. Que você, de uma forma ou de outra, você acaba contribuindo muito com a formação dele. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado. Obrigada, professor Gilson, né? Eu acho assim que foi muito válido as palavras do professor Gilson. Quando eu e o Gilson estava discutindo sobre a reunião, né,
Aí ele perguntou o que a gente vai falar. A gente não veio aqui para dar bronca nos pais, a gente veio aqui para acolher e para pedir ajuda de vocês, tá? Porque, tipo assim, a gente também está desamparado, porque a gente não sabe mais como fazer, e a gente não quer que chegue no final do ano, esses alunos reprovam. Então, teve alunos aí que fizeram perguntas se podem entregar as atividades atrasadas. Que nem eu digo, pode sim. Algumas atividades tem alunos que têm demais, não vão conseguir colocar todas em ordem para jogar essa nota no primeiro semestre. Mas elas vão poder ficar lá para o segundo semestre, tá? Então, assim, eu vou ser bem franca para vocês, pais, tá? Tem pais que no começo diziam, o meu filho não vai fazer atividade, ele vai reprovar. Gente, nós não podemos deixar fazer isso. Eu, enquanto gestora, eu tenho que cobrar isso, tá? Eu cobro bastante das coordenadoras, elas sabem disso, para cobrar dos alunos. Então, assim, juntos agora, nós temos que ter esse pensamento assim, por que perder um ano? Se esse ano foi diferente para nós todos. Eu acompanho todos os trabalhos da educação especial, dos nossos alunos especiais. Eu estou como professoras, aqui eu estou com uma professora bilíngue, eu estou com a professora Salete, que eu estou vendo, acho que tem mais que eu não estou vendo na tela, mas assim, gente, os trabalhos dos alunos especiais, hoje de tarde teve uma mãe que elogiou muito, tá? A produção do filho dela, que ele é surdo. Então, assim, eles têm as limitações. Para nós atender um surdo à distância, é muito difícil. A professora Jéssica está aqui e sabe. Por quê? Porque o surdo, para ele tem que ser tudo visual. Então, nós temos em casa os nossos filhos que eles têm tudo, tá? Eles têm tudo, às vezes, e não aproveitam esse tudo. Então, por favor, pais, nos ajudem, tá? Antes de passar a palavra para a dona Sirlene, que eu sei que ela quer falar uma palavrinha, que ela é a nossa orientadora, já que está bastante pais aqui hoje, né? E nas outras reuniões eu coloquei também e me deram uma sugestão, e eu vou ver se vocês também aceitam essa sugestão, tá? No início do ano, a gente teve que fazer algumas dívidas, né? Descolou o piso das salas, e a gente não ia deixar o aluno estudar em cima do piso quebrado para se machucar, né? Ou tirar o piso e deixar ele estudar no piso bruto. Então, a gente fez a troca, tivemos que fazer a troca de 2 salas, e alguma parte, o piso, eu já paguei, mas a mão de obra, que a gente arrumou a quadra também, a gente ia pagar com o CPESC Serviços, que é um dinheiro que vem num cartão, né? E a gente paga a mão de obra. Só que com a pandemia, eles não fizeram esse pagamento. Eu até eu mandei um ofício direto lá para a sede, e até agora não pagaram. Parece que eles vão pagar só na volta no presencial, mas esse ano, de repente, nem volta o presencial, né? Então, assim, parou tudo, não teve festa junina, não teve dia da família, não entra mais mensalidade, então a gente está sem dinheiro. E assim, as empresas, elas fazem aquela pressão psicológica, né? E eu, enquanto diretora, a dívida não é minha, mas é da escola, mas eu me sinto responsável. Então, eu sei que eu falei, eu vou pagar com o meu dinheiro, né? O meu marido nem pode saber, né? Senão ele fica bravo. Mas, assim, depois, quando vier, eu reponho. Então, a gente pede, assim, para vocês, tá? Se quiserem colaborar com aquela contribuição espontânea de R$10, ou querem dar mais, uma mãe sugeriu assim, diretora, manda o número da conta, que daí a gente faz a transferência. Aí eu mandei em todos os grupos, só não mandei no ensino médio, porque ainda não tinha feito as reuniões. Então, eu vou mandar essa sugestão, vou mandar o número da conta da PP, que daí não precisa nem sair de casa para ir lá pagar, mas se preferem ir lá na escola pagar, a gente também está lá, de segunda a quinta de manhã a gente está, nas quartas, semana que vem não, né? Mas na outra a gente já retorna. Então, pode fazer, mas eu vou passar o número da conta. Fiquei tão feliz, no primeiro dia já entrou R$50, né? Então, a gente fica feliz porque a gente tem as continhas, internet, coisa, tudo para pagar. E não entra mais nada. Então, assim, a gente sabe, não é uma obrigação, a contribuição é espontânea, a gente nunca negou vaga, nunca tratou diferente quem não paga. Mas, assim, para quem puder, de repente, R$10 não é muito para uma família, mas para a escola ajuda bastante, tá? Então, eu vou mandar no grupo de vocês,
A gente sabe que tem muitos que agora, nessa pandemia, também perderam os empregos, não conseguem, não tem problema, tá? Teve alunos que fizeram pergunta, de repente os professores depois nos ajudam para responder, né, no chat. Eu vou convidar a Sirlene, agora a Sirlene é a coordenadora. A Sirlene, ela trabalha com 15 turmas agora. Nós tínhamos dividido, os primeiros anos era da dona Luciane, e segundos e terceiros eram da professora Sirlene. E agora, nessa época da pandemia, né, dona Sirlene, é bem mais difícil, né, de trabalhar do que quando tu tá lá nos corredores, andando e conversando com os alunos. Então, a dona Luciane, ela se afastou em licença, ela vai concorrer ao cargo político de vereadora, e aí ela não pode mais estar trabalhando, ela teve que se desligar por 3 meses, né? E a Sirlene, ela já é bastante conhecida pela comunidade, pelos alunos, ela assumiu toda a parte de orientação do ensino médio, tá? Vamos, Sirlene, fala. Boa noite, então, Sirlene, né? Uma grande maioria já me conhece, eu não vou ser repetitiva, né? Porque eu acredito que o Fernando, o professor Gilson, a Margarete já tem dito bastante, então apenas reforçar que aos pais, né, que o ensino médio, os filhos de vocês, de primeiro, de segundo e de terceiro, eles ainda precisam muito de vocês, né? O ensino versus família versus o resultado. Então, onde a gente vê que a família está junto, a gente vê resultado. Quando eu entro na plataforma e vejo que o aluno, né, a gente vai entrar lá, ver as pendências do aluno, e ver que está tudo certinho, né, nem sempre pela pendência, mas pelas atribuições das atividades, pelas tabelas que os professores me mandam, antes era só de segundos e terceiro, agora eu assumi os 6 primeiros também, então também estou recebendo dos primeiros, a gente fica até assustada, né, porque são alunos que no presencial, né, faziam algo, né, então, e às vezes alunos que deixam atrasar, mas que são capazes. Então, e às vezes arruma as desculpas que para mim não é cabível. Quando ele diz para mim que não está fazendo, porque está trabalhando, porque isso, porque aquilo. Então, a gente coloca para o aluno o seguinte: se ele estivesse estudando de manhã, ele teria que ter as 4 horinhas de manhã. Se ele estuda à noite, ele tem que ter as 4 horinhas da noite. Então, a gente tem que pensar dessa forma. É diferente? É diferente. Porque para nós também é diferente. Se nós formos olhar o nosso horário de trabalho, a gente está trabalhando muito além do nosso horário de trabalho, né? Professores, direção, coordenação. Então, nós temos que pensar em colocar um horário para o estudo e criar rotinas. Porque o aluno, quando ele começa a ter muitas pendências, ele vai desanimando, tá? E fica complicado. Aí a dona Sirlene entra lá no particular do aluno. Quando eu consigo falar com os pais que estão atualizados o telefone, que é uma coisa que eu peço também, que entrem lá no grupo dos alunos dos primeiros anos, até existe o grupo de pais, que foi criado pela coordenadora Luciane. Segundos e terceiro a gente acabou não criando, né? Mas eu dei a total liberdade dos pais entrar no grupo dos alunos. Então, dos pais me procurar lá, entrar no meu particular, tá? E conversar a respeito do seu filho, se quiser saber, sim. E o pai tem toda a liberdade também de entrar lá na plataforma do seu filho para saber qual é a pendência e o que ele está devendo. E também não esquecer do estudante online. Eu vi até pais comentando que nem todos os professores alimentaram o sistema, porque também temos prazo, alguns alimentam, alguns não, tem a época, até por causa das correções, alguns alunos entregam, alguns não, né? Então, essa é uma questão que também vocês podem acompanhar. Eu sei que nesse momento a gente não está falando só de nota, mas cada atividade realizada é uma presença. Então, também é preocupante. Às vezes diz, é difícil, eu não consigo, isso, aquilo. Mas faça do seu jeitinho e tenta fazer bem feito. O professor conhece você. O professor que está contigo, ele te conhece. E ele vai entender o que você fez, o que você não fez. E basta entrar lá na plataforma, conversar com o professor, ou no particular, como alguns professores preferem, e conversar. E a dona Sirlene está em todos os grupos, entre no meu particular, e eu estou aqui para te ajudar. Então, pais, eu reforço, vocês são peça fundamental nesse processo, eu acho que tem que entrar, sim, uma vez por semana, né, em contato comigo, se quiserem, a cada 15 dias, vejam que é melhor para vocês, e pedir como é que está o seu filho. Tem muitas pendências? Geralmente é o pai daquele aluno bom que entra em contato comigo, né, e eu já digo, tá de parabéns com 3 estrelinhas, né, às vezes os alunos até
questionam, né? Então, tem muitas vezes que eles esquecem de dar como concluída, eles fazem a atividade, não colocam como concluída, ou como o Gilson colocou, dá uma despertinha e coloca lá em branco a atividade, tento entregar em branco. Cada caso é um caso. Mas, dona Silene, eu tenho 60, eu ainda posso fazer? Pode. Vamos lá. Tudo de uma vez só? Não, não vai conseguir. Mas faz aos poucos e vai fazendo bem feito. Faz as da semana e vai fazendo, cria uma rotina de estudo. Não relaxa, porque a partir do momento que a gente relaxa, assim é para a gente também, quando a gente deixa acumular o trabalho, fica cada vez mais difícil. Pais, dê uma olhadinha. Essa semana, então, nos grupos já foi colocado o prazo que eles têm, que é de 15 dias contado da data de hoje, para pôr em dia as atividades pendentes a partir de 20 atividades pendentes. Eles têm o prazo, vai ser fechado lá o semestre, então, para que eles não fiquem sem essa nota e não ganhem falta, né, porque eles não fizeram, eles vão ganhar falta. E para que não venha reprovar no final do ano. A gente tem tudo registrado aqui. Se vocês têm dúvida, pai, entre lá no grupo, pegue o meu WhatsApp e eu tenho prazer de atender e dizer a que pé que está o seu filho, se você não consegue entrar na conta do seu filho, na plataforma, porque ele às vezes não quer liberar, né? Enfim. Então, pai, eu estou aqui para o que der e vier. Conto com a participação de vocês, estou aqui para ajudar, não digo que é todo momento, que a gente acaba fazendo um horário também, se policiando, senão a gente fica até meia-noite, 1h da manhã atendendo, porque os adolescentes, a minha turminha aí do ensino médio, né, eles adoram incomodar a Cici à meia-noite, 1h da manhã, se eu der trela eu fico conversando com eles, porque eles adoram ficar esse horário no computador, mas eu não tenho, chega, né, eu tenho o meu limite também, então, assim, procurem a gente para conversar, que tudo será resolvido. Quando a gente vai nas casas, a gente leva atividades, né? Daí eles acham muito, claro. E eu digo para vocês, pai, é muito melhor fazer na plataforma. É muito melhor. Eles assistem videoaulas, eles têm Meet, é muito melhor. E se tem algum aluno que está com dificuldade em questão de livro, a escola tem livros de ensino médio para todos. Então, quem precisa de livro, passa na escola de segunda a quinta de manhã, né? Passa lá e pega os livros lá, que estão todos lá, do ensino médio. Tá? Então, podem ir buscar. Então, não tenha desculpa de dar, não vou fazer porque não tem livro, tem os livros lá. Quanto à questão do Meet também, os professores, né, são bem criativos, tem bastante professor que resolve fazer aula em Meet, e a gente vê, assim, a pouca participação. Quando eu posso, eu acabo entrando nas aulas dos professores, né? Então, assim, ó, vamos incentivar os filhos, quando um professor faz aula em Meet, né, vamos incentivar os filhos a participarem, porque eu já vi aula em que estava só eu e os 2 professores, né? Ou no máximo 2 alunos. Aí, quando eles veem que não tem ninguém, eles pegam e saem da sala correndo de medo que a Cici cobre deles para ficar. Mas eu não tenho como segurar, né? Lá na escola até a gente tinha como barrar eles, né? Quando eles viam a Cici no corredor, entrava num corredor, entrava no outro, a gente pegava. Aqui eu não tenho como. Então, incentive, pai, porque o Meet é interessante, o professor quer fazer aula diferente, mas às vezes eles pedem tanto isso, mas eles não participam. Quando vocês sabem que tem no grupo do ensino médio de segundos e terceiros anos, se vocês, inclusive, quiserem entrar nesse grupo, me falem que eu adiciono vocês lá também, para fazer eles participar, porque tem aula maravilhosa, mas os professores desanimam quando tem pouco aluno. Então, são coisinhas, assim, pequenas que vão fazer a diferença. Conto com o apoio de vocês. Beijo, boa noite e obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professora Sirlene, né? Sirlene está muito presente sempre, né, com os alunos do ensino médio, e a gente pergunta do fulano de tal, ela sabe o nome de todos, né? Ela sabe o que acontece com cada um, né? Então, assim, a gente agradece bastante, né, Sirlene, por esse carinho que você tem pelos alunos também. Eu não sei se tem mais algum professor que queira colocar alguma coisinha. A professora Shirley parece que queria falar, né? Ela não está aqui? Shirley? Oi, Marga, eu tô sim. Ah, então, queria dar uma palavrinha, sim, né? Não, boa noite, galera, boa noite a todos aí. Na verdade, o que eu queria falar é que até então, até o momento que eu disse que queria falar, o Gilson não tinha tocado ainda na situação protagonismo, mas daí ele já falou lá. Uhum. Aí, no mais, assim, gente, olha, eu parabenizo os alunos que estão, né, sendo pontuais com suas entregas, e já aproveito para dar uma chacoalhadinha também naqueles que esperam muitas vezes, gente, isso não é um ponto positivo para vocês, porque quebra essa ideia de protagonismo que a gente diz, que a gente precisa tanto, né, e tenta, desde quando a gente estava em sala de aula, como agora, essa situação do aluno ser protagonista, porque
muitas vezes a gente atribui um conteúdo e um exercício numa semana, na outra a gente manda correção enquanto professor, ou faz a correção ao vivo ali durante uma aula de MID, que está tendo pouca adesão do aluno, então vocês precisam estar atentos a isso. Mas quando a gente manda correção, depois disso começa a chegar os atrasados, os exercícios que a gente já mandou correção. Não espere o seu professor mandar a correção para estar tentando fazer. Você, enquanto aluno, você precisa buscar também, né? E quando a gente fala do protagonismo do aluno, o que a gente está falando quando a gente leva esse conceito para dentro da realidade escolar? A ideia de protagonismo juvenil é justamente colocar você, aluno, no centro desse processo de ensino-aprendizagem. E esse momento que vocês estão trabalhando, né, estudando, aliás, desculpa, estão nesse momento agora remoto, é onde muito mais o protagonismo de vocês se faz presente, porque nem todo momento que vocês estão ali executando a atividade, nós, enquanto professores, estamos presentes ali para te auxiliar. Então, é o momento em que você, enquanto protagonista desse seu processo de ensino-aprendizagem, vai, de uma forma, utilizar esse seu conhecimento prévio, que é o que você aprende conosco, e leva isso além dos muros da escola. Então, o que a gente quer quando a gente fala de protagonismo juvenil, gente? É que vocês, enquanto aluno, possam agir e participar na sociedade de forma a trazer soluções, a buscar algumas ações no seu modo de agir, no seu modo de pensar. E quando você é aluno, por exemplo, tá? Vou só citar um exemplo rapidinho. Digamos que a professora de Química, eu vou fugir um pouco da minha linha para vocês não dizerem, meu, só português, tá? Eu sou professora de língua portuguesa do primeiro 6, de todas as turmas presentes ali. Então, quando, de repente, a professora de Química te pede lá um trabalho de pesquisa, para você falar sobre as quantidades de produtos e de reagentes que coexistem, então, em equilíbrio químico, digamos. Quando ela te pede um trabalho de pesquisa, ela não está te solicitando, naquele momento, que você traga a parte de desenvolvimento, como que é todo esse conhecimento. Ela te pede introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? No momento de introdução e conclusão, é onde você, aluno, vai argumentar. Na abordagem do assunto, você chama a atenção, então, do seu leitor a querer realmente saber do que se trata aquele conhecimento. E o que a gente tem pego muito, tá? É essa situação que o Gilson também já ponderou ali. Plágio, gente. A gente vê tal e tal cópia da internet. E nesse momento, a sua progressão de conhecimento fica totalmente estagnada. Você não está progredindo com isso. Então, a mesma situação de você copiar, né, a situação de plágio, e a mesma situação de você esperar, né, pensar assim, como a escola, os professores estão aceitando nossas atividades tardias, então, eu sei que semana que vem o professor vai mandar correção, então, quando ele mandar a correção, eu pego o material e mando para ele, pronto, eu entreguei atrasado e ainda fiz tudo bonitinho e certinho, porque eu esperei o professor corrigir. Não pensem assim, gente. Enquanto professores, tá? A gente não quer um aluno que seja copista de nós mesmos enquanto professores. Nós queremos um aluno que vá além disso. Eu não quero nenhum replicante, eu não estou ensinando alguém a replicar o meu conhecimento. A gente ensina vocês a aprimorar este conhecimento. Então, não fiquem nessa de, por ser remoto e vocês terem, né, um material vasto online para pesquisar e ir além do que o professor está te atribuindo, que você pode copiar, colar e jogar ali. Não façam isso, principalmente vocês de ensino médio. Hoje, talvez você no primeiro ano, digamos assim, não pensa numa graduação, tá? Hoje. Mas quando você chegar ao final do terceiro ano, ou que você fique um ano depois do terceiro ano sem estudar, você vai perceber que logo, logo, você vai desejar, sim, progredir e evoluir na sua segmentação profissional. E é onde você vai precisar fazer um vestibular e fazer uma graduação. Então, mesmo que você não pense nisso hoje, como o Gilson já ponderou também, a única coisa que você não perde, ninguém tira de você, é o conhecimento. Então, não deixem esse tempo passar, porque lá na frente vocês acabam se arrependendo, tá? No mais, assim, enquanto professor, né, enquanto professora e como os demais também, a gente está à disposição de vocês. Só quero colocar também uma situação que um pai colocou hoje na reunião do diurno, a situação de tempo de resposta de nós enquanto professores. Não pensem vocês teriam um período X de aula, né, enquanto estava no presencial. Não é fácil para a gente, enquanto professor, você nos chamar, por exemplo, no particular no WhatsApp, e a gente de imediato te responder. Por quê? Porque naquele momento a gente está assim, por exemplo, durante um meet com uma turma, naquele momento a gente está atribuindo material para vocês dentro da plataforma, ou naquele momento, inclusive, a gente está
em reuniões com o corpo pedagógico ali, o corpo administrativo da escola, mas a gente nunca deixou de responder, mesmo que não foi naquele exato momento, até porque eu sou sincera em dizer que eu já recebi videochamada e mensagens de solicitação, Pro, não entendi isso, Pro, posso fazer de tal forma? De madrugada. Então, assim, a gente está trabalhando além do nosso horário mesmo, tá? E a gente pede, assim como nós estamos dando a vocês essa oportunidade de entregar trabalhos atrasados e estamos, né, à disposição de vocês o tempo todo, e estamos tendo paciência quanto a isso, vocês também têm que ter essa paciência de tempo de resposta, sim, nossa, enquanto professor, porque a gente tem para responder comentários particulares que vocês deixam na plataforma, que vocês deixam de madrugada, às vezes vocês bem sabem disso, e nós temos que responder os alunos que nos procuram dentro dos grupos de WhatsApp de turma, e os alunos que nos procuram no particular no WhatsApp também. E em nenhum momento, assim, a gente está negando apoio a vocês, porque esse é o nosso ofício, é tirar a dúvida de vocês, tá? Porque ensinar, gente, o aprender, o ato de aprender, vocês conseguem, inclusive, muitas vezes aprender muita coisa sozinho, outras não. Mas a gente está aqui para auxiliar vocês a progressão do conhecimento, tá bom? No mais, obrigada a todos, boa noite, e a gente se vê na escola. Obrigado, né, professora Shirley? É bom os professores colocar, né, o que eles estão sentindo na sala de aula também, tá? Eu vi o depoimento de uma mãe que ela colocou, né, que ela está ansiosa para ver esse trabalho, acho que é o professor Gilson e o professor João que estão fazendo, né, uma radionovela. Então, assim, os professores tentam fazer muitos trabalhos diferentes, justamente para trabalhar esse protagonismo para o aluno ser dono dele mesmo lá fora, né, para ele criar asas, mas, infelizmente, às vezes eles trabalham com uma turma, mas nem todos abraçam, né, então, assim, entrem vocês pais junto, vê o trabalho dos seus filhos, olha a mãe como está empolgada, né, então, assim, isso é muito importante, às vezes, quando os pais valorizam, e eu vejo muitos pequenos, né, fazendo as atividades juntos, por exemplo, educação física, vocês também, aí está o professor Eduardo, né, acho que eu vou desafiar o professor Eduardo, eu desafiei esses dias o nosso professor do fundamental, né, então, ó, a semana que vem, o professor Eduardo vai ter uma tarefa também, que eu dou tarefa para os professores também, tá? Então, ele vai gravar um vídeo na casa dele, vai mandar para nós, vai colocar em todos os grupos, depois eu coloco para vocês, porque nós também estamos em casa muito sentados, né? A gente trabalha bastante, os professores também, mas tudo a nível remoto, a gente está muito parada, tem pais também, que às vezes estão mais em casa, para fazer umas atividades de alongamento, tá, Eduardo? Aceitado o desafio? Então, tá bom. Beleza. Escuta, eu queria escutar algum pai agora falar, né, para daí a gente fechar a reunião. Meu Deus, estamos 1h30 e pouco. Algum pai quer falar alguma coisa? Ficou claro? Tem alguma pergunta ainda? Tá tudo certinho? Pode falar, Lucimara. Da minha parte, tudo ok. Mas quer dar uma contribuição? Quer falar uma palavrinha? Pode falar. Não, a minha dúvida, eu perguntei lá, daí o secretário da Educação Uhum. explicou na questão do certificado no final do ano, né? Uhum. Tudo vai depender no caso do andamento da pandemia e tal. Uhum. Tá bom, que legal se a gente pudesse fazer pelo menos uma coisinha na escola para entregar esses certificados, né? Mas se não der, cada um pega o seu, né? E Com toca certeza. a vida. Com bom? certeza. Depois eles fazem uma formatura bonita lá na faculdade, né? Isso mesmo. O meu filho, agora eu estava em reunião, ele está colando grau, né? Que ele se formou em jornalismo, está aqui no quarto colando grau via online. Mas é isso, então. Tá bom. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, tá? Obrigado, né? E com certeza, pais, vocês que estão aqui agora, vocês vão nos ajudar a puxar esses alunos também que não fazem, a valorizar o trabalho da escola, para que todo mundo, assim, eu digo, como os professores eu consigo mandar um relatório de 100%, vamos tentar fazer dos alunos também, né? Quando o gerente ele não faz todo esse acompanhamento. O primeiro relatório que eu mandei, até ela me pediu, só 50 e pouco? Então, assim, bem no início tinha menos alunos que não faziam atividades, e depois foram aumentando,
Então, assim, a gente está muito preocupada. E a gente não quer que o aluno reprova esse ano, assim, aquele aluno que, às vezes, eles têm a capacidade, tá? E, então, assim, é só prestar um pouquinho de atenção, tá bom? A professora Rosilete quer falar que ela está lá olhando? Ah, a tarefa serve para a professora Rosilete também, tá? Ela estava lá escondidinha. Fazer uns exercícios, né? Para nós se mexer. Legal. Então, tá bom, né, pessoal? Se ninguém mais quer falar, a gente teve reuniões que tinha. Acho que os pais dos pequenos, eles falam mais, né? Os pais dos grandes, eles são mais envergonhados. Mas valeu a presença de vocês, tá? A gente quer deixar, assim, um abraço no coração de vocês. A gente quer agradecer. A gente vai na escola, tudo vazio, a gente sente uma tristeza, né? Aquela vontade dos alunos estar lá, né? Aquela bagunça, as crianças durante o dia correndo, né? À noite, os alunos do ensino médio também, né? Bastante parceiros da gente, mas fazer o quê? A gente está aqui com a vida, né? Eu disse, é bom, né, ter reunião assim em casa, a gente pode ficar deitadão no sofá, pode ficar de roupão, né? É uma boa Mas, ideia para depois, da pois pandemia é, passar. né? Imagina um dia de chuva, reunião à noite, né? Sim, Mas que nem eu digo, ó, muitas coisas a gente perdeu nesse tempo, a gente sofreu, mas muita coisa a gente vai ganhar. Por exemplo, assim, ó, a nossa escola, lá, desde 2016, ela estava desenvolvendo um projeto JK Digital. Então, assim, nós já tinha criado todos os e-mails para os alunos do sexto ou nono. E depois foi se acabando. E esse ano nós recebemos 2 laboratórios móveis. Então, assim, agora o aluno já tem o e-mail institucional. E a sala de aula no Google Class vai continuar. Então, assim, às vezes os professores dão um trabalho, vai ser feito por lá, a gente economiza papel, né? Avaliações também podem ser feitas por lá. Então, assim, a gente tem que usar as tecnologias de forma correta, né? Claro que o professor jamais é insubstituível, jamais. Eu digo, hoje, mais do que nunca eu vejo, porque quando o aluno vai lá na escola, o professor em sala de aula, ele vê que o aluno não faz, que tem dificuldade, ele já chama a direção, chama a coordenadora, a gente vai lá, chama aquele aluno, é diferente, né? E assim, o aprender também é diferente. Mas também, como eu digo, tem alunos, quando a professora falou assim, do plágio, né? Não significa, pessoal, que a gente não pode pesquisar autores na internet. Claro que a gente pode. A gente pode ler um livro, tirar uma parte de um livro, tirar alguma parte, um artigo, alguma coisa lá da internet, mas eu sempre tenho que relacionar o autor, tá? Então, se eu copio uma coisa da internet, de um autor, eu tenho que relacionar aquele autor. Daí não é plágio, né? Mas agora, quando eu copio tudo lá, do jeito que vai, né? Do jeito que copiou, vai lá. Daí, então, não pode, daí o aluno não aprende, porque eu só aprendo quando eu faço leituras, tá? O professor manda fazer um trabalho meu, mas eu não sei, ainda mais agora que eu não posso perguntar muito para o professor, tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler, né? A gente tem que pesquisar, às vezes a gente pesquisa 1 ou 2 autores, a gente faz as comparações. Então, não significa que não é para pesquisar, é para pesquisar sim, tá? Beleza? Mais alguém quer falar? Doraci, o que tu tem a dizer? Vamos lá. A mãe do Vitor, não quer falar, o pai do Vitor? Não? É que eu demorei um pouco para achar o microfone, Doraci. Tá, beleza. Dá uma palavrinha aí para nós encerrar a noite. A gente acha importante, né, essa parceria da escola, né, a aula online ela traz alguns desafios diferentes, como, por exemplo, pegar o filho jogando e ouvindo a aula online, né, e desligando o videogame. Foi bem divertida essa situação. Mas, assim, a gente acaba tomando um certo cuidado com aquilo, com o conteúdo que eles acessam, acaba dando uma orientada. Meu filho, ele participa também da parte de educação especial, então existem algumas atividades extras específicas que são dadas pela escola, que estão sendo bem interessantes, para aumentar o nível de atenção dele, né, aumentar o nível de cuidado
com o que ele faz, isso tem sido muito interessante de observar o resultado. Tá? A parte de escola também, eu estou conseguindo tocar com ele com o mínimo de interferência, né? Então ele está conseguindo fazer tranquilo, e é um mundo novo, né? Um mundo novo que a gente está passando, um mundo de pandemia aí. A gente tem essa situação de estar com ele o dia inteiro, que eu também estou em casa, né? Ah, tá trabalhando em casa também o pai, então. Em casa também, e acompanhando um pouquinho mais os dois, né? Então, as parcerias são boas, e a questão do plágio no ensino médio, né? Eu já trabalhei com faculdade uma vez. Uma novidade que talvez nem todo mundo saiba é que existem ferramentas do próprio Google e no próprio Google Classroom que ajudam os professores a descobrirem o que é o plágio, né? Se tem plágio ou não, e é um automatismo da rede. Então não tem mais jeito. As crianças têm que desenvolver, as crianças e adolescentes têm que desenvolver o senso crítico, têm que desenvolver o seu próprio pensamento para poder criar seus textos e conseguirem atender às expectativas dos professores e do mercado de trabalho. E a escola acaba ajudando a isso dentro desse desafio que nós temos hoje de fazer as tarefas online. É o que eu posso compartilhar com vocês. Legal. Obrigada, né? E essa família, a gente vê bastante trabalhos, né? Família sempre participando junto, então isso é muito importante, tá? A gente quer agradecer, então, a presença de todos, e a gente quer dizer para vocês também que muitas vezes os professores mandam trabalhos dos filhos de vocês, tá? Maravilhosos, trabalhos maravilhosos, que, assim, os professores se encantam com os trabalhos, né? O Alexandre estava aí, ele queria falar, Alexandre? Eu vi a fotinha dele. Acho que ele já saiu, né? Mais algum pai que queira falar, talvez? Pode falar, pode aproveitar, não faz mal que saíram um pouco da sala. Ninguém? Então, tá bom. Então, acho que vamos encerrar. Essa reunião foi a mais longa, pelo amor de Deus, quase 2 horas, né? Mas tá bom, pais, a gente agradece. Com certeza, depois desse conselho de classe, se a gente precisa, né? Eu vi que deu certo, a gente marca umas reuniõezinhas de meia hora, às vezes só com os terceiros anos, né? Para passar alguma coisa, porque eu vi que não dá para colocar muita gente dentro da sala, né? Vocês viram, quando chegou a 100 pessoas, começou a travar. Daí a gente teria que desligar toda a câmera. Eu já ouvi falar, assim, que o Meet, essa ferramenta, dá até para 250 pessoas, só que se passa de 100, né, já fica meio carregado. Então, tá bom, pessoal, da minha parte seria isso, né? Um beijo para vocês, um bom final de semana. Vão lá, olhem as atividades dos filhos de vocês para ver se eles conseguiram fazer, tá? Uma boa noite, um abraço para todos. Qualquer coisa, a gente está aí sempre à disposição. Tchau. Boa noite, obrigada.